Fala, meus queridos, estourou uma nova guerra no mundo, agora Israel contra a Palestina. O que eu faço? Eu vendo meus bitcoins, eu compro petróleo, eu compro ouro, o que eu faço? Meu Deus, socorro, me ajude. Esse é o tema do vídeo de hoje, eu vou te esclarecer o que pode acontecer, na verdade o que eu acredito que possa acontecer, olhando aqui para os gráficos, tá? E te ajudar a tomar ali boas medidas em relação a esse conflito que tá acontecendo. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir a sua ajuda, vai ser de graça para você, mas eu garanto que vai me ajudar bastante. Então, basicamente, o que eu preciso que você faça é que você venha aqui no vídeo, na parte de baixo, tá? Você vai clicar aqui no mais, e aqui eu coloquei meus links importantes. E o que são esses links importantes? O link do meu Instagram, do meu Telegram, onde eu compartilho conteúdos diariamente de forma gratuita, tá? E além disso, tem aqui o link da minha corretora que eu estou utilizando, que é a OKX, segunda maior corretora do mundo quando o assunto é derivativos de criptomoedas. E se você criar a conta por esse link, você vai ganhar ali uma caixinha de surpresa só por criar a conta. Essa caixinha de surpresa pode te dar até $10 mil, e se você coloca $50 e movimenta lá dentro, você pode ganhar uma segunda caixinha de surpresa que também pode te dar até $10 mil. Já pensou você ganhar R$100 mil só por criar a conta e movimentar dinheiro lá dentro? É possível, você só vai precisar ser sortudo. Mas de qualquer forma, vai ser uma ótima corretora, então garanto que você não vai se arrepender. E além disso, obviamente, gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no meu canal do YouTube, curta esse vídeo, compartilhe para que esse conteúdo chegue cada vez mais pessoas. Assim você vai me ajudar bastante e isso é de graça. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Então, basicamente, a gente sabe que tá tendo uma guerra ali entre Israel e os palestinos, no caso, o Hamas. Hamas é um grupo terrorista dentro da Palestina, tá? E, na verdade, quando a gente fala de Palestina, não existe uma Palestina. Então, na verdade, existe a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Por que eu tô falando tudo isso? É importante a gente conhecer, é importante a gente saber de onde que nasceu esse conflito, tá? E quando a gente olha para o mapa atual de Israel, o que a gente vê é o seguinte: essa região branca aqui em 2010, perceba que os palestinos, que são esses em verde escuro, eles ficaram com pouco território dentro do país, tá? E antes, ali em 1946, que é essa primeira figura, você pode ver que todo mundo ali praticamente era palestino. Então, o que aconteceu? Em 1947, a ONU reconheceu o país, o Estado de Israel. Aqui o que aconteceu? Você tinha poucos israelitas de verdade, poucos judeus. E aí, basicamente, você colocou maior parte do território para essa galera e deixou quem era a maioria, o menor parte do território. E aí, depois disso, foi tendo conflito atrás de conflito. Então, basicamente, a causa dos palestinos é justamente ser reconhecido como Estado, é ganhar mais território. Eles consideram que tem pouco território. Só que um grande problema é a maneira a qual eles estão buscando fazer isso, tá? Então, basicamente, a gente tem uma guerra entre Israel e o Hamas. Hamas é um grupo terrorista dentro da Palestina, dentro da faixa de Gaza, da Cisjordânia. E esse grupo terrorista, ele vem cometendo atentados terroristas e vem fazendo com que as pessoas sofram coisas que elas não deveriam sofrer. E qual que é a grande questão? É uma luta teoricamente justa pela busca de espaço, pela busca de reconhecimento. Porém, o jeito que eles estão fazendo isso é completamente injusto, completamente desumano, tá? Isso não deveria estar acontecendo dessa forma. Mas eu vou encerrar essa aula de geografia por aqui e vamos falar sobre Bitcoin, sobre os investimentos, sobre gráficos e coisas nesse sentido, tá? Dá uma olhada nesse gráfico que eu tô mostrando aqui para vocês. Esse gráfico aqui é o gráfico do petróleo. Então, quando a gente fala de petróleo, a gente tem esse gráfico fazendo esse formato. Isso aqui é um gráfico diário, tá? E você tinha ali um movimento de alta, você fez um topo aqui, depois você fez um fundo aqui, e aí você fez mais um topo nessa região, e agora você teve mais um fundo nessa outra região. Perceba que isso aqui é um movimento ascendente, ou seja, o petróleo está em um movimento de alta. E olha só o que aconteceu quando estourou a guerra. Lembra que eu falei para vocês desse último fundo? Quando a gente olha para o gráfico, a gente teve um salto na casa dos 7% ali praticamente em um único dia no valor do petróleo. Por que eu tô falando de petróleo para vocês? A gente sabe que o Banco Central dos Estados Unidos está estrangulando a economia, tentando combater a inflação. E o petróleo, meus amigos, o petróleo ele influencia diretamente na inflação de todos os lugares do planeta, tá? Se o petróleo ele tá subindo, é mais difícil de você controlar a inflação. O petróleo subir pode indicar que a inflação também vai subir. E pelo gráfico diário de petróleo, a gente pode ver que ele está em um movimento ascendente, tá? A coisa que nos resta aqui é torcer para que esse movimento não se concretize. Então é possível que a gente veja acontecer
ali uma formação de ombro, cabeça, ombro, e encerre esse movimento de alta, tá? Então, aqui do lado direito pode ter um novo ombro, nosso ombro direito, e depois fazer um rompimento. E se por acaso você opera Forex, eu já estou mostrando aqui para você o que pode ser um ótimo trade a ser feito, caso se concretize esse ombro, cabeça, ombro. E aí o petróleo cairia aqui para essa região dos $72 o barril, mais ou menos, tá? Só que, se isso não se concretizar, ele pode continuar o movimento de alta, tá? E como que a gente sabe que o petróleo continua o movimento de alta? A partir do momento que ele romper esse fundo anterior. Se ele romper com volume muito acima da média, o que isso quer dizer? Quer dizer que tem interesse, comprador tem interesse em preços mais altos, e aí seria um baita de um problema. E quando a gente fala de Bitcoin, tudo também com gráfico diário aqui, a coisa que está acontecendo com o Bitcoin é que ele está perdendo a força. Eu já fiz um vídeo para vocês analisando o gráfico semanal do Bitcoin, e a gente viu que provavelmente o Bitcoin vai cair até o final do ano. Então a gente tem um volume decrescente. Além do volume decrescente, a gente já teve aqui a formação desses dois topos, aonde o segundo topo ele foi levemente mais alto do que o anterior, ou seja, isso indica queda de força do movimento comprador. E a gente está no movimento que pode consolidar ali também um outro ombro, tá? Que seria o nosso ombro direito. Se consolida esse ombro direito, o que a gente vai ver com o Bitcoin é exatamente o movimento de queda, tá? Então, se eu fosse você, eu teria cuidado dos trades que eu vou fazer, ficaria bastante de olho no petróleo e no desenrolar dessa guerra, porque pode influenciar bastante o Bitcoin e as criptomoedas. Então, pensando nesse ombro, cabeça, ombro, se isso aqui se concretizar, eu tenho interesse em abrir um short no Bitcoin. Eu já falei para vocês que o meu alvo do Bitcoin, caso isso aconteça, seria na casa ali dos $20 mil, $21 mil, que é exatamente esse fundo bem aqui embaixo, tá? Então, isso acontecendo, eu tenho um forte interesse em entrar vendido no Bitcoin buscando essa região. E se você quer saber mais sobre como eu tracei esse alvo, recomendo que você dê uma olhada no meu vídeo sobre gaps e também no último vídeo que eu fiz fazendo análise ali sobre o Bitcoin. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Abraços e até o próximo vídeo.